Meu nome é Camila Fertonani, eu sou nutricionista especialista em intestino e emagrecimento feminino. Eu e meu cocôzito estamos aqui hoje prontos para dar essa aula para vocês. No final a gente abre para que vocês possam tirar algumas dúvidas, tá? Talvez a gente não consiga responder todo mundo, mas vamos dar prioridade aos primeiros. Durante a aula, pode colocar perguntas no chat. Eu vou estar focada nos slides, mas depois eu revejo para que eu possa ajudar vocês. E também podem anotar a dúvida durante a aula para perguntar depois para vocês não esquecerem. Nenhuma dúvida é uma dúvida boba. E a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês os slides. Então, vamos começar a aula. Will, qualquer coisa, você abre o microfone e me fala aqui, tá? Então, meninas, por que a tirzepatida trava seu peso? Mas como assim, Camila? A tirzepatida trava o meu peso? É isso que eu vou ensinar vocês aqui hoje. E como que a gente vai destravar? Então, existe uma ciência por trás do platô. O platô, ele não existe somente na tirzepatida, ele existe no emagrecimento como um todo. Então, antes de existir a canetinha, já existia o platô. É que você não sabia. Agora que tem a canetinha que você entrou no platô e que veio os seus problemas intestinais, te trouxe essa conscientização e essa dúvida, né? O que está acontecendo comigo? Será que o remédio parou de funcionar? Será que eu tenho que aumentar a dose? O que aconteceu? Então, hoje, nessa aula, eu vou associar, né, ao intestino, o platô e o seu emagrecimento travado, para você entender melhor como funcionam os mecanismos do seu corpo. Então, o que você vai descobrir nessa aula de hoje? O que é o efeito platô? Por que você perde 10 quilos rapidamente tomando medicamento e, de repente, tudo para? Simplesmente não desce mais na balança. Todas as mulheres que eu atendi essa semana, que veio aqui do grupo, estão com essa questão. Eu perdi muito rápido e agora aumentei, algumas até aumentaram a dose e não está mais funcionando, né? O que é a constipação? Como que a tirzepatida, ela trava o seu intestino? Como é que ela retarda toda a sua digestão? Eu vou te explicar como funciona hoje. E existe a estratégia, o passo a passo exato, uma receita que vai destravar o intestino e vai ajudar a recuperar a sua microbiota. Para quem não sabe, a microbiota, ela é um conjunto de bactérias que vive dentro do seu intestino. E a microbiota, acreditem, ela manda no nosso corpo. A gente tem 10 vezes mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo inteirinho. Vocês sabiam disso? E elas são responsáveis até pelo emagrecimento. Então, entendendo a tirzepatida, que a gente ouviu muito o Mounjaro daqui, o Mounjaro dali, antigamente era o Ozempic dali, o Ozempic daqui, e o que a gente vê hoje é que esses remédios para o emagrecimento é o futuro, porque com a alimentação moderna, com a industrialização dos alimentos, o que a gente vê é muito corante, conservante, alimentos palatáveis, gordura junto com açúcar. Eu falo, se você for ver na natureza, não existe gordura com açúcar. Se você vai comer o abacate, ele tem gordura, mas ele não é doce. Aí a gente faz o quê? Põe açúcar. Se você vai comer o coco, ele tem gordura, mas ele não é doce. A água do coco pode ser doce, mas o coco não é doce. Então, Deus fez uma combinação perfeita e a gente foi e sempre piora, o ser humano e as suas ideias, né? Então, quando mistura o açúcar com a gordura, é muito palatável. E é o que tem na maioria dos ingredientes industrializados. E esses ingredientes fazem o quê? Principalmente o açúcar. Ele alimenta bactérias ruins, tá? Então, a gente, através da alimentação das bactérias ruins, prejudica muito o nosso intestino. E quando a gente está fazendo uso da tirzepatida, também prejudica muito o emagrecimento. Então, ó, a tirzepatida, o nome comercial Mounjaro, é um agonista duplo, tem GLP-1 e o GIP. O GLP-1, ele é responsável por retardar toda a digestão e movimentos peristálticos. Então, comida caiu no estômago, a digestão fica mais lenta. Então, se você come uma comida muito pesada, muita carne, se antes demorava 8 horas uma digestão,
com a tirzepatida vai demorar mais. E aí tem o porquê que com algumas pessoas não está acontecendo, a gente vai chegar lá. O estômago desacelera esse esvaziamento e o intestino ele reduz a motilidade. A motilidade é o movimento que o seu intestino faz para colocar o cocô para fora, tá? Então, as duas primeiras ações, que seria no cérebro, que ele reduz drasticamente o apetite e a saciedade. O Monjaro, ele é conhecido por ter um efeito que chama, que ele reduz o food noise. O que seria o food noise? É uma palavra em inglês, que é o barulhinho da comida, tipo, tem um salgadinho ali no armário, tem uma paçoquinha na gaveta do trabalho, tem um chocolate já aberto, difícil, né, que mulher come o chocolate inteiro, mas é aquela vozinha do mal que fica te falando para comer o dia inteiro, para mastigar alguma coisinha. Então, o efeito no cérebro e no estômago é maravilhoso, porém, vem um efeito ruim, que é o do intestino, que é exatamente onde começa o seu platô. Então, qual que é o impacto no seu intestino? Quais são os sintomas imediatos? É muito difícil ver uma pessoa que tem o intestino solto com o Monjaro, mas acontece. Homens, normalmente, que têm o intestino mais solto, fala que regulou, que agora tá bom, né? Porque aí eles começam a ir uma vez só por dia no banheiro. Estufamento, começa a ter mais estufamento, gases fedidos e sensação de empachamento, que você come, parece que você tá cheio o dia inteiro. E, na verdade, você está, porque esse é o objetivo do remédio, né? Segurando a comida no seu estômago, sinaliza o teu cérebro que tem comida e você fica saciado. Consequências ocultas. Essa comida parada ali no intestino, ela começa a fermentar. E as bactérias boas começam a diminuir e as bactérias ruins começam a aumentar. E a desbiose intestinal fica grave. E quando a gente tem desbiose intestinal, nós estamos falando de um intestino que ele não gera ácido graxo de cadeia curta, que é uma alimentação para bactéria boa. Ele não faz a digestão, ele não faz a absorção de vitaminas, minerais da forma que deveria. Existe algo que chama eixo intestino-cérebro. Nesse eixo intestino-cérebro, ele é responsável por gerar os hormônios do bem-estar. Quando a desbiose ela está muito aumentada, o que acontece? Os sinais são mandados de forma errada para o teu cérebro. Então, aquela serotonina, o hormônio do bem-estar que era para ser gerado, não está sendo mais gerado. E ele é 80% dele é gerado no seu intestino. O GABA, que é o hormônio que te deixa mais calmo, mais tranquilo, começa a vir ansiedade, cortisol aumenta, logo barriga aumenta também, porque cortisol e não tendo GABA, o seu corpo ele entra num estado de estresse e ele acumula gordura. Então, com esses sinais bagunçados devido à desbiose, mesmo com o medicamento, relatos, né, e pesquisas científicas mostram que as pessoas começam a sentir mais fome. Vou sair um pouco da tela aqui, quero ver um pouco vocês. Quero saber, alguma dúvida até o momento? Tá tudo ok? Doutora, me ouve? Sim, Doutora, eu tenho uma dúvida. pode É, falar. eu, com esse problema do intestino travado, uns 3 dias para cá, comecei a tomar domperidona após o almoço. E Hum, ele faz o esvaziamento gástrico, né? Ao tá. contrário do medicamento. Isso pode perder o efeito de alguma forma do medicamento? Com certeza. Se está tendo um esvaziamento gástrico mais rápido, é por isso que eu falo, existem estratégias certas para a gente destravar esse intestino. E quando a gente vai para o laxante, vai para outros tipos de medicamento, a gente prejudica ainda mais a digestão, porque um esvaziamento muito rápido significa uma digestão incompleta, então má absorção de vitaminas e minerais, e consequentemente baixa no metabolismo como um todo, e perder o efeito do remédio, porque o efeito do remédio na maioria das pessoas é realmente ter este retardo da alimentação para que ela possa se sentir saciada. Eu falo, o remédio, ele veio, é maravilhoso, gente. O Monjaro, a tirzepatida, ela é maravilhosa. Ela faz o que nenhum medicamento fez na história, né? Já teve sibutramina, todo mundo fica louco, não come. E a tirzepatida não, ela silencia. Mas a partir do momento que você está colocando algo para acelerar,
É a mesma coisa que pisar no acelerador e o freio ao mesmo tempo, concorda comigo? Algum não vai funcionar. Sim. Tá? Então, sim, a gente precisa de outras estratégias. Reinaldo, é que seu nome está aqui. Isso, Reinaldo. Reinaldo, precisa de outras estratégias para que a gente possa melhorar esse intestino. Entendi, doutor. Obrigado. Tá bom? Vou continuar aqui, então. Tava aqui, vem pra cá. E no final vou abrir para dúvidas, tá, pessoal? Então, ó, por que que o peso trava? Então, às vezes você acha, fala, ai, meu corpo acostumou, eu vou aumentar a dose. E, na verdade, às vezes a gente não precisa aumentar a dose. A gente acha que o corpo acostumou com o remédio. Na verdade, aqui nesse slide tem 3 mecanismos, mas são 4 mecanismos provados cientificamente o porquê que você para de emagrecer e entra no platô. O primeiro deles, gente, é a perda de massa muscular. Então, ao comer muito menos, muitas vezes a gente vai para aqueles alimentos palatáveis que eu estava falando, que são alimentos gostosos, que a gente está acostumado a dar de presente para o nosso corpo no dia a dia. E aí a gente consome menos proteína, muitas pessoas já têm essa digestão prejudicada por ter poucos ácidos no estômago, e aí perde músculo. A cada 1 quilo de músculo que você perde, você reduz em 50 calorias de gasto no seu dia. Então, se você perde 5 quilos de músculo, você está reduzindo o seu metabolismo em 250 calorias por dia. Então, para manter o peso, você já teria que comer 250 calorias a menos por dia. E por mês são 7.500 calorias. Então, esse número 1, ele já explica por si só, referente ao porquê que seu peso trava. Porque se você começou lá atrás e você não se preocupou com massa magra, quando eu falo massa magra, eu falo fazer até o mínimo de exercício, porque uma pessoa acamada no hospital, mesmo deitada lá, ela recebe proteína e ela tem que fazer fisioterapia depois, porque esse músculo não foi exercitado, tem que exercitar também, gente. Não é só comer proteína. Comer proteína é o mínimo para não perder. Para ganhar e aumentar o metabolismo e melhorar a qualidade de vida, a gente precisa treinar. Segunda fase, adaptação termogênica. O nosso corpo, ele automaticamente, ele vê que você está perdendo peso muito rápido e ele fala, opa, o que está acontecendo? E ele baixa o metabolismo para a sua proteção, para a sua sobrevivência. Existem estratégias alimentares que a gente faz, que a gente destrava essa adaptação termogênica. 3, cascata da desbiose. Quando a gente tem um intestino lento inflamado, ele produz substâncias que confundem o nosso cérebro, confundem o nosso corpo e colocam o nosso corpo em um estado inflamatório. Um corpo inflamado, ele não tem tempo de emagrecer, porque ele está preocupado em apagar incêndio. E quando o intestino está ruim, ele abre a permeabilidade e começa toda uma cascata de inflamação. E o número 4, que não está aqui, a disbiose, ela sinaliza para a gordura. Olha que loucura, né? A gordura gera a leptina, que sinaliza o nosso cérebro que você está saciado. E quando tem desbiose e isso está desregulado, essa comunicação acaba. Então, mesmo com o medicamento, o teu corpo vai sinalizar que você está com fome, porque bagunçou a grelina e leptina. A leptina devia falar, ó, estou saciada, começa a gerar mais grelina, porque gera uma resistência à leptina, grelina aumenta de número na sua corrente sanguínea, e você sente fome, porque esse hormônio é responsável em avisar o teu cérebro que você está com fome. Então, é uma grande bagunça metabólica que acontece no nosso corpo. Então, primeiro mecanismo de perda muscular. Quando você usa tirzepatida, a redução drástica do seu apetite faz você querer comer menos proteína. Por quê? Porque a proteína vai te deixar empachado. Se já demorava 8 horas para digerir antes, imagina agora. Então, a gente fica com aquela comida presa, parada aqui o dia inteiro. E aí você começa a querer comer coisas mais leves, como carboidrato, que tem uma digestão muito rápida. Então, o músculo, ele é um tecido ativo e ele é responsável pelo nosso metabolismo,
e pela queima de gordura, juntamente com outros hormônios da tireoide, o hormônio da insulina tem que estar regulado, o da grelina e leptina que eu acabei de citar, a vitamina D também ajuda no emagrecimento, o ômega 3 também ajuda no emagrecimento. Então, são várias questões que eu checo nas minhas pacientes para a gente tirar do platô e voltar com esse metabolismo bombando. Então, você... Oi, alguém falou alguma coisa? Isso, só para tirar uma dúvida sobre a vitamina D. Igual no meu caso, que eu fiz os exames, tudo certinho, e repus a vitamina D. Eu preciso continuar tomando ela nesse caso, ou não? É só estando, tipo assim, normalmente, nos exames? Então, eu trabalho... Qual é o seu nome? Driele. Ah, Adriele, é que eu não estou vendo vocês, estou vendo o slide, tá? Adriele, eu trabalho com parâmetros da medicina funcional integrativa, tá? E uma vitamina D boa, para mim, é uma vitamina acima de 60. Enquanto no Brasil, no exame médico, uma vitamina D boa é uma vitamina acima de 20. Para você ver, nos Estados Unidos, por si só, o mínimo que tem que ter lá é 40. Então, assim, o Brasil, o mínimo é 20. 20 é muito baixa. E mostra que pessoas que tiveram Covid e tinham vitamina D abaixo de 20, elas tiveram muito mais sintomas do que as pessoas que estavam com vitamina D acima. Então, eu levaria a vitamina D até pelo menos 60, 70. A vitamina D, ela tem que ser acompanhada mensalmente quando você está fazendo suplementação, porque a vitamina D, o mau uso dela, ela acima de 100, 120, ela pode calcificar tecido mole. O que significa isso? Você pode calcificar o teu rim e perder o teu rim. Ela pode calcificar veias, tá? Então, ela tem que ter um acompanhamento quando você faz doses altas, principalmente, você precisa ter esse acompanhamento médico. Muitas pessoas passam uma vez no médico e não dão a importância devida a um acompanhamento. O médico já me passou a vitamina, eu vou ali na farmácia e compro. E aí depois fala, aconteceu isso, foi culpa do médico. Ou da nutricionista. Na verdade, não. Ela passou pontualmente para 30 dias de receita, 40 dias, um tratamento. Aí a pessoa vai por livre-arbítrio, espontânea vontade, faz o que quer e culpa o profissional. Tá? Então, muito cuidado, porque algumas vitaminas em excesso, elas são veneno para o nosso corpo. Ah, entendi. Obrigada, doutora. Ela menos faz mal e demais também faz mal. Então, existe um controle e um acompanhamento para a segurança de vocês. Ok. Tá? Então, às vezes, o peso ele cai na balança, mas às vezes é às custas do seu músculo. Então, se você pensar uma mulher que perdeu 10 quilos, mas 4 foi de músculo, ela já... Tem alguém com o áudio ligado. Peraí, gente. Também tende a melhorar. Ô, Jusilene, seu áudio tá ligado. Tô tentando desligar aqui, peraí. Pronto, consegui, gente, consegui. Vamos voltar para a aula. Então, às vezes, uma mulher perdeu 10 quilos, tá feliz da vida, mas se foi 4 de músculo, gente, você já perdeu 200 calorias de metabolismo. E isso é muita coisa, porque isso é quase uma refeição, tá? Então, qual o custo que isso vai ter lá na frente para você desse emagrecimento quando você não tem algo feito personalizado para você? Isso é uma reflexão que eu queria deixar nesse slide para vocês, porque muitos de vocês que estão aqui a vida inteira lutaram contra a balança e agora chegou a fórmula mágica em forma de caneta. Só que ela é uma ferramenta. Eu falei essa frase na primeira aula e eu vou usar essa frase de novo, porque essa frase é muito importante. Assim como eu, como nutricionista, sou uma ferramenta, a canetinha é uma ferramenta. Só que uma ferramenta mal utilizada, ela estraga o produto. Então, uma ferramenta mal utilizada com vocês, perdendo músculo, vocês vão perder metabolismo. Aí vocês vão querer usar a caneta de novo lá na frente, e aí vocês vão fazer o quê? Perder mais músculo ainda, perder mais metabolismo, até cair uma ficha. Que um acompanhamento é
necessário individualmente, tá? Então, ó, a adaptação termogênica, que eu estava falando um pouco com vocês sobre a adaptação termogênica. Ó, estudos recentes, eles mostram que quando você perde 10% do seu corpo, o seu gasto energético, ele já cai em 15%. Pensa quando perde músculo, que perde mais 50 calorias por cada quilo de músculo que você perde. Então, assim, esse modo de economia que o corpo entra é porque ele entende que você perdeu muito rápido e é uma ameaça de fome. Então, ele entra no método de economia. Igual quando a gente tem o telefone, que ele entra no método economia, no amarelinho, para gastar menos energia e a gente poder usar o telefone por mais tempo. Então, com o corpo acontece a mesma coisa. Você começa a queimar automaticamente sempre 70 calorias a menos por dia. Então, quando a gente fala em platô, é algo da sua fisiologia, é algo do seu corpo que está acontecendo. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque acontece mesmo. Por isso que, às vezes a gente fala, eu vou passar ali numa consulta e pegar uma dieta única. Não existe dieta única, existe acompanhamento próximo para a gente poder, nesse momento, tirar você do platô. Em vez de esperar 2, 4, algumas pessoas que ficaram até 1 mês aí sem perder nenhum quilo, tá? Cascata da desbiose. Então, a gente tem a tirzepatida, que faz com que o seu intestino fique lento. Um intestino lento faz com que os alimentos fermentem, faz com que as bactérias boas diminuam, faz com que as bactérias ruins aumentem. Entra num estado de desbiose. O teu corpo, em um estado de desbiose, ele gera menos ácido graxo de cadeia curta para alimentar as bactérias ruins, então tem menos alimento para elas, menos força, e a comunicação errada com o teu corpo inteiro e um estado inflamatório se instalando dentro do seu corpo. Quando você tem desbiose, que o teu corpo ele não está absorvendo as vitaminas e minerais da forma que deveria, vai prejudicar uma tireoide, porque a tireoide precisa de zinco, ferro, selênio, entre outras vitaminas e minerais para funcionar. Pâncreas precisa de vitaminas para gerar a insulina de forma correta. Então, começa uma cascata muito grande dentro do seu corpo, uma bagunça geral. E aí acontece o quê? O teu corpo trava, a resistência à insulina piora e entra no famoso platô. Mas não é o fim da jornada, tá? Não é o fim da jornada. Então, qual que é a solução estratégica? É a gente colocar fibras para ligar o motor de novo. Então, a gente precisa amolecer esse bolo fecal. A fibra, ela é responsável por fazer o bolo fecal. O bolo fecal é o cocô, propriamente dito, tá, gente? É o cocô, é o bolo fecal. A gente precisa estimular esse movimento intestinal naturalmente, não com base de laxantes e estimulantes, porque isso não é natural. Precisamos dar bactérias boas, alimentar as bactérias boas com prebióticos. Prebióticos são fibras específicas que têm uma fermentação mais lenta, uma digestão mais lenta, e que elas são digeridas só no intestino pelas bactérias, porque ela é o alimento dessas bactérias. E aí o teu corpo vai voltar a produzir ácido graxo de cadeia curta e voltar a funcionar esse metabolismo. Mas cuidado, vai sair comprando Psyllium, chia e comer de uma vez. Por quê? Comer um monte de fibra de uma vez só e tomar um monte de suplemento de fibra de uma vez só vai travar o seu intestino, vai piorar essa condição, tá? Então, existe uma forma correta para a gente introduzir essas fibras no dia a dia. E a cada 5 gramas de fibra que você coloca no seu dia a dia, a gente precisa de, 250 ml de água para cada 5 gramas de fibra. Existem fibras solúveis e insolúveis, e nós precisamos de todas elas no nosso corpo, tá? Então, fibras solúveis, alguns exemplos aqui para vocês terem na alimentação de vocês no dia a dia, pode anotar. Elas ajudam a amolecer as fezes e alimentam as bactérias.
Então, ó, aveia, maçã com casca, pera, banana verde, vocês já devem ter ouvido falar na farinha de banana verde, linhaça moída e chia. Prestem atenção. Hoje uma paciente me falou que estava passando com uma nutricionista, e ela ensinou a colocar chia, psyllium e linhaça num copo, mexer e tomar. Gente, eu perguntei para ela, era linhaça moída? Ela falou, não, não era. O nosso corpo, ele não tem a capacidade de digerir a linhaça. A linhaça é cara, e você comendo ela inteira, sem ser moída, ou sem mastigar, tomando, igual essa profissional pediu para ela tomar, é o cocô-rico, né? Porque do jeito que essa linhaça entrar, ela vai sair inteira nas fezes. Então, a linhaça tem que ser moída de preferência na hora, porque a linhaça em 40 minutos oxida todo o ômega 3, todo o ômega 6, todos os nutrientes que ela tem. Então, se você tem aqueles moedorzinhos de café, moe na hora e joga ali na salada, na fruta, ou mastiga muito bem essa linhaça, mas não vai me colocar na água e tomar, que não vai funcionar, tá? Existem outras estratégias que a gente pode colocar em suco verde também. Fibras insolúveis, elas aumentam o volume das fezes. E aí, uma das questões que a gente faz menos cocô também na tíris hepatida, muitas vezes é porque a gente está ingerindo menos fibras. Tô meio rouca hoje, gente. Ingerindo menos fibras e não tá formando esse tanto de bolo fecal, tá? Então, aqui tem algumas sugestões para vocês. Brócolis e couve, a cenoura crua, porque depois que a cenoura é cozida, ela perde essas fibras, você vê que vira um purezinho, abóbora, arroz e pão integral e semente de abóbora também é rica em fibras e proteína. Alimentos com comprovação científica que ajudam na constipação. O kiwi recentemente ganhou esse título, né, que ele ajuda com constipação, tanto que é indicado comer um kiwi à noite para ajudar na digestão e trânsito intestinal. O kiwi eu peço que tenha um pouco de cuidado, porque eu tive uma experiência ruim aqui em casa. O kiwi e o morango, pouco se fala, mas eles são muito alergênicos para algumas pessoas. Eu dei kiwi para o meu filho, ele foi para o hospital todo empolado, inchado, ele tinha só 7 meses, quase que eu tive um ataque. Pensei que a criança ia morrer de alergia por causa de um kiwi. Então, quando eu falo em trabalhar individualidade de cada paciente meu, esse exemplo do meu filho cai como uma luva, porque o kiwi é uma fruta da natureza e que ele teve que ser hospitalizado, tomar corticoide forte na veia para baixar a inflamação ali que deu nele devido ao kiwi, tá? Mas ele ganhou aqui um lugar de fala na comprovação científica para constipação. Receitinha para vocês destravarem o intestino, ó, pode anotar. 1 kiwi, meia maçã com casca, 1 colher de sopa de aveia, linhaça, chia e uma fatia de gengibre. Bater tudo com água ou leite vegetal e tomar. Frequência 4 a 5 vezes na semana no café da manhã. Conseguiram anotar? Dá 2 minutinhos para vocês anotarem. E aí, aqui... Um minutinho para vocês. Então, esse é o presente da aula de vocês. E aqui, ó, fibras para pôr no dia a dia. Colocar o smoothie, comer maçã, saladas variadas. Você vê que aqui em saladas variadas eu não ponho alface, né, gente? Alface tem muito pouca fibra, é mais propaganda do que entrega o alface. E quando a gente está comendo com a tirzepatida, que tem essa digestão mais lenta, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque vai encher a barriga de alface, que não tem caloria, não tem gordura boa, não tem proteína e não tem carboidrato. Para que vai comer alface na época de tirzepatida, quando você fica saciado? Então, a gente tem que ter uma atenção especial, porque junto com a tirzepatida existe uma alimentação especial, tá? E o que comer sem piorar os gases? Então, na primeira, segunda semana, gente, ingestão de água é o mínimo, né? Que a gente precisa falar, ele vai entrar em todas as semanas. Então, a ingestão de água, ela é essencial. Comer fruta com casca,
né? E aí vai deixando o seu intestino se adaptar. Na terceira, quarta semana, mantenha a hidratação e a fruta. Adiciona uma verdura, põe o smoothie, né? Para não piorar os gases, porque quando já está tudo ruim, se você pôr tudo de uma vez, pode piorar. E aí, na sexta semana, colocar leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, aumentar a quantidade do smoothie e variar entre as fibras. Regra de ouro. Fibra sem água, ela vira cimento, vai te entupir ainda mais, tá? Então, gente, quero que vocês entendam que você não falhou, o protocolo não falhou, ninguém falhou. Eu quero que vocês entendam que com essa aula de hoje, o corpo ele é feito para reduzir o metabolismo. E quando você faz errado, reduz mais ainda. Porque quando você perde músculo, a cada quilo, você baixa 50 calorias do seu dia, tá? Então, a adaptação e o destrave. Aqui você pode, na primeira semana, você ainda se sente estufada, é normal o intestino acordar e as bactérias fermentando, né? Porque vai ter umas fibras novas, você vai sentir aquele estufamento. Terceira, quarta semana, os gases começam a diminuir, o intestino começa a funcionar melhor. O nosso grande problema é o imediatismo. Eu vejo pessoas no grupo falando, eu perdi 4 quilos, foi pouco. Gente, 4 quilos em 4 semanas é maravilhoso, é a forma mais saudável de emagrecer que você tem. Perder 800 gramas, 900, meio quilo, porque você não está perdendo a custo de músculo, espero eu, tá? E o resumo da aula. O problema é que a tirzepatida desacelera o intestino, isso causa desbiose severa e constipação. E aí trava o seu metabolismo e o peso não desce mais. A solução, um protocolo personalizado, né, para introduzir essas fibras solúveis e insolúveis, hidratação e recuperar essa microbiota, para que os sinais do teu corpo voltem a estar corretos, regule todos os hormônios do cortisol, grelina e leptina, insulina, para que o teu corpo volte a funcionar. O seu corpo, ele não está parado, o intestino está preso. Consertando a base, o resultado, ele vem. Então, até aqui, eu quero saber se tem alguma dúvida, que eu vou entrar com vocês na parte do meu acompanhamento. Eita. Ó, alguma dúvida de vocês até o momento? Will, quer falar alguma coisa? Tranquilo, doutora. Pode falar. Não, tranquilo, pode continuar aí. Tranquilo, pode dar continuidade. Tem alguém aqui na aula que passou comigo essa semana? Acho que é uma delas que entrar. Me sinaliza aqui, se você está aqui. Oi, doutora. Oi, meu amor, tudo bom, Raquel? Tudo bem, Deixa eu tudo parar bem. aqui. Tô amando, tô amando. Ó, Raquel passou comigo. Quer contar um pouco da sua história, Raquel? Então, eu venho de uma obesidade bem complicada, bem delicada, né? Porque eu estava até contando para a doutora, passei por diversos constrangimentos. Eu estava com 133 quilos, diversos problemas de saúde, esteatose hepática, grau 3, pumpulo para cirrose. E aí aconteceu uns acontecido comigo no meio do caminho, na rua, vários constrangimentos de ser olhada por várias pessoas, até mesmo por aplicativo. Eu passei por esse constrangimento. E aí, mas eu foi igual eu falei para a doutora, foi muito bom, porque eu precisava disso acontecer para poder eu cair a ficha, né? Então, eu resolvi, estou disposta atrás e eliminar junto com a doutora. Muito bom. Me fala, o que você achou? Primeira consulta minha, ela passou para mim, gente, eu para achar é vida. Eu dormi tanto que eu perdi a hora hoje de manhã. Então, assim, foi coisas que agregou na minha vida que eu não fazia nem noção. Então, vale muito a pena
cada detalhe que ela ensina, cada ensino. As lives são super válidas, quem não está com a gente no grupo, participando, pelo menos nas lives, porque cada dica vale muito, vale muito. Eu estou sentindo muito bem, muito. E qual Só que tenho a foi o agradecer. diferencial que você achou qual o diferencial que você achou da consulta? Foi personalizado? Oi? Qual o diferencial que Não você entendi. achou da consulta? Foi personalizado? Não, sério, eu falei assim, gente, eu nunca participei de uma consulta online. Eu falei assim, gente, será que dá certo uma consulta online? Eu fiquei chocada, eu me senti como se eu estivesse no consultório. Foi assim, perfeito, foi perfeito. Não tenho nada a reclamar. Eu só tenho a agradecer, foi perfeito. A atenção, aquela anamnese toda, sabe, que faz a grande diferença. Eu estou muito feliz. Seguindo direitinho, já estou até no meu chazinho já, ó. Que eu jantei, aí eu já preparei meu chazinho para poder eu dormir como? Bela. Ela é maravilhosa, você viu, né? E quem não gosta de chá tem sempre outras estratégias, tá, gente? Então, eu trabalho individualidade, eu trabalho muito com ativos naturais, porque o remédio vocês já estão tomando o Monjaro, e quando tem indicação médica para remédio, é óbvio que vocês vão continuar tomando, tá? Posso dar um Verdade. pitaco aqui e ali, mas vocês vão continuar seguindo a recomendação médica sempre, tá bom? Vou passar para vocês aqui agora como funciona o meu acompanhamento. Vou voltar a compartilhar. Obrigada, viu, Raquel, por participar. De nada, foi um prazer. Boa noite. Estou aqui, ligadinha. Tá bom, tá bom. Então, ó, a Raquel, ela pode confirmar também, né? A gente tem aqui, o que que eu tenho dentro do meu acompanhamento? Você vai ter acesso a 1 ano de aplicativo de treino. Gente, não é um simples aplicativo. Neste aplicativo, você tem treino para criança, mulher, homem e idosos. Então, ele é um aplicativo que você pode ter dentro da sua casa e utilizar para a família inteira. Você vai ter o acesso, o seu login e senha, só espelhar na televisão e fazer o seu exercício. Alguém está com... a água aqui no meu quarto? Ixi, alguém está com o áudio ligado, peraí. Verdade, e, doutora, desculpe estar cortando aí, Pode falar enquanto eu... mas além das atividades, tem a sua alimentação todinha lá. Porque às vezes você pode esquecer alguma coisa, você pode entrar no aplicativo e lá já tem tudo: seu café da manhã, seu lanche, sua janta, sua ceia, tem tudo. Lá já vem bem completo. Muito bom esse aplicativo. Muito. Tá compartilhando a tela? Não tava, né? Ou tá? Agora vai compartilhar. Então, ó, o que que entra? Tem um aplicativo de treino, assim como eu disse, por 1 ano para você e para sua família. Você vai ter um acompanhamento personalizado, que é o que a Raquel está fazendo. Então, por 3 meses, você vai ter consulta, ajuste metabólico de dieta, dieta específica para o seu caso, em alguns casos é resistência insulínica, esteatose hepática, eu faço avaliação de exames médicos. Você vai ter essa anamnese completa, que é o que ela falou, que ele é um teste metabólico. Ele é um teste onde eu vou pegar informações de todos os órgãos do seu corpo, porque ao contrário do que a medicina tradicional fez, que foi fatiar o nosso corpo em pedaços, médico da cabeça, médico do estômago, médico do intestino, na verdade o nosso corpo ele é um conglomerado de células, sangue, hormônios, vitaminas, minerais. Então, onde tem um sintoma aqui, ele pode ser associado com um sintoma de outro órgão, e eu faço todo esse rastreamento metabólico no seu corpo para a sua individualidade. Tem a dieta personalizada, que nem no caso dela, eu vejo o horário que ela trabalha, os horários que ela está acostumada a fazer refeições, e o que ela gosta e não gosta de comer. E a gente tem a comunidade MAVE,
MAV é um método patenteado meu, que significa método alimentação para a vida. Então, aqui vocês não vão levar somente uma dieta de acompanhamento por 3 meses. Vocês vão levar uma dieta para a vida inteira. E nesse aplicativo de treino também, após os 3 meses de acompanhamento, lá você vai ter dieta para hipertrofia, emagrecimento, seca a barriga, detox pré-feriado, detox pós-feriado. Então, esse aplicativo ele vai ter um acompanhamento alimentar com você durante os 12 meses.